Graça e a paz, amados irmãos. Graças a Deus por este momento, graças a Deus pela igreja do Senhor aqui presente. Quem aqui não é membro da Igreja Metropolitana, mas está nos visitando, levante a mão, por favor, só para a gente ter uma ideia. Amém. Que bom, fica com a mão levantada. Eu vou pedir que os irmãos dêem um abraço em você aí, recebam você com muito carinho. Você é muito bem-vindo a este lugar, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vou pedir ao pessoal do Decom, se pode acender a luz em cima de mim aqui, por favor. Amém. Nós estamos nessa jornada a favor da família. O nome dessa série de estudos bíblicos e pregações é Proteja a Sua Família, e propositadamente colocamos este nome justamente por perceber o quanto a família tem sido atacada de todos os lados que a gente pode imaginar, e como nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras Sagradas e compreender o plano de Deus e o propósito de Deus na criação da família. Hoje eu quero, a partir de Gênesis capítulo 12, versos de 4 a 8, dar sequência a esse tema, falando sobre a sua casa, um lugar de adoração ou de ruínas. Gênesis capítulo 12, coincidentemente, Tessalo pregou nesse texto domingo passado, mas eu vou dar uma sequência, eu vou além do texto em que ele destacou aqui. Então, Gênesis capítulo 12, verso 8, dando sequência ao chamado de Deus para Abraão, o texto diz: moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. Armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Aí, obrigado. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Eu quero pensar, irmãos, na perspectiva da nossa vida e da nossa história. Mas eu quero, antes de tudo, iniciar a minha palavra dizendo, com muita convicção no meu coração, uma convicção não perceptível só a mim, mas a qualquer um que para, que pensa, que reflete, que observa essa questão do andamento das casas, que não existem famílias perfeitas. Não existe família perfeita. Se você quiser uma prova cabal disso, olhe a genealogia de Jesus. Olhem quem são os antecedentes escolhidos por Deus para serem precursores do Filho de Deus que viria a este mundo. Então eu quero começar dizendo, irmãos, que o fato da gente dizer aqui, de falarmos sobre a família nuclear, ou seja, aquele formato de família arrumadinho, aquele formato de família todo em ordem, que tem papai, mamãe, o filho mais velho, o filho mais novo, todo mundo obediente, tudo estruturadinho, tudo ajustado dentro do plano do Deus Criador. Essa família que tem genitores que são heterossexuais, como aqui já destacamos no primeiro encontro, monogâmicos, que se tornam uma só carne, e cuja relação é duradoura, se estende por toda a vida, enquanto viverem. O fato de nós falarmos desta família toda certinha, não implica que todos os que não têm essa família estruturada não terão mais espaço ou esperança, ou estarão excluídos daquilo que vai se pregar e se ensinar aqui, ou que, enfim, não há esperança para eles, porque eles não começaram desde o início debaixo dessa estrutura tão plena e tão completa. Então nós temos aqui um público diverso. E talvez a grande maioria tenha sofrido, se não a maioria, pelo menos uma boa parte, dessa quebra da estrutura da família nuclear.
Filhos aqui foram criados sem os pais. Quando eu digo pais, estou falando dos elementos masculinos daquela família. Outros foram criados sem as mães. Outros não tiveram nem pai nem mãe. Alguns aqui são resultado do segundo, terceiro ou quarto casamento dos seus pais. Pode haver aqui quem sequer tenha conhecido quem era o pai. Enfim, nós vivemos hoje na nossa sociedade uma realidade muito adversa daquela família inicial, planejada por Deus lá no início do Gênesis. E é importante que você saiba que no reino de Deus ninguém há que seja excluído. Agora, eu não estou aqui com isso abrindo uma exceção para o pecado. Não estou aqui com isso abrindo uma brecha para que nós possamos validar a violação de princípios e de valores que são claramente estabelecidos na Bíblia, que é a palavra de Deus, onde estamos pautando esses estudos. Uma coisa é você ser vitimado por consequências, por erros de outros, erros dos antecessores, divórcio dos pais, ou quem sabe violência, guerras familiares, verbais ou físicas, vícios e suas drásticas consequências e assim por diante. Outra coisa é você fazer escolhas e optar pelo pecado que vai tornar a sua situação familiar muito mais danosa ainda. O que eu estou dizendo aqui no início da minha palavra é que a graça de Cristo, revelada a cada um de nós através do plano da redenção, permite que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, quando se arrepende e se volta para Deus em obediência através de Jesus, estará totalmente incluída na família de Deus. Totalmente incluída na família de Deus. Em muitas ocasiões, a família de Deus, que é a igreja, vai substituir a nossa família de sangue. Há circunstâncias da nossa vida em que a gente não vai saber exatamente como agir, e a gente vai precisar dessa família que é o povo de Deus. Alguns aqui estão com os relacionamentos familiares tão comprometidos, tão desestruturados, que talvez eles achem impossível que a sua realidade familiar seja reestruturada, seja restaurada. Mas eu creio no milagre de Deus. Eu creio que Deus pode gerar transformações. Além disso, no meio do povo de Deus, há um espaço extraordinário para convivência, para restauração, para cura. Basta que qualquer pessoa baixe suas guardas, aproxime-se de Cristo em oração, quebrantado, e esteja pronto a obedecer os valores e mandamentos da palavra de Deus, ainda que sejam difíceis, porque a Bíblia deixa claro para nós que não há caminho largo. O caminho é estreito. No reino de Deus, há espaço para quem já fracassou. Para quem já fracassou num casamento. Para quem já foi abandonado pelo cônjuge. Para quem já fracassou na criação dos filhos. No reino de Deus há espaço para quem pecou, mas se arrependeu verdadeiramente do seu pecado. No reino de Deus há espaço para quem está rodeado dos familiares, mas há espaço também para aqueles que estão sozinhos. Eu posso lhe garantir, você não está sozinho. A graça de Cristo te basta e é suficiente para alimentar a sua alma, e você tem a família de Deus. Eu quero hoje falar sobre a sua casa. Sua casa, o lugar onde você mora, é isso mesmo, sua casa. Não importa se a sua casa é própria ou alugada, não importa se você mora num apartamento ou numa casa térrea, não importa se você mora num condomínio fechado ou no meio de uma comunidade, não importa. Minha pergunta é: o que identifica sua casa como a casa de um cristão?
o que exatamente identifica a sua casa como um lar cristão? Que elementos estão permanentemente presentes na sua casa e que definem a sua casa como um altar de adoração ao Deus vivo? A passagem que nós acabamos de ler é emblemática. É uma passagem muito interessante. Eu não quero aqui atribuir a esse texto um significado que vá além do que ele esboça, mas é notório, mais uma vez, Abraão, como um personagem do Antigo Testamento, tem aquele costume, como tantos outros personagens, de levantar altares onde eles estivessem, nas circunstâncias mais diferenciadas ou especiais, não importa, e esses altares levantados eram significativos. Nesta passagem, Abraão está iniciando uma peregrinação e ele ainda não sabe direito para onde vai, Deus não havia lhe dado mapa. E ele chega próximo de Betel, entre a cidade de Betel e a cidade de Ai. Betel é o lugar da presença de Deus. E Abraão quer a vontade de Deus para sua casa, para sua família e para sua descendência. Então ele para momentaneamente, próximo daquela cidade, e levanta ali um altar de consagração a Deus, como muitos outros fizeram no Antigo Testamento. Você vai ver Noé fazendo um altar, você vai ver Abraão fazendo outros altares, você vai ver Isaac levantando um altar, você vai ver Jacó levantando um altar, você vai ver Moisés colocando um altar, você vai ver Jó fazendo isso, você vai ver Salomão fazendo isso, você vai ver Davi fazendo isso, você vai ver os profetas fazerem isso. E por quê? Porque exatamente os protagonistas do Antigo Testamento levantavam altares. Eu acredito que hajam pelo menos 4 respostas a essa pergunta. Em primeiro lugar, eles faziam altares porque os altares eram memoriais. Ou seja, os altares auxiliavam o povo a não se esquecer do Senhor e dos seus poderosos feitos. Segundo, os altares estimulavam a gratidão e renovavam a confiança do povo no Deus que agia a favor deles. Terceiro, os altares deixavam claro para os inimigos do povo de Israel que o povo de Israel podia ser fraco e desarticulado, mas o Deus de Israel era forte. E as nações temiam isso. Quase todas as vezes que as nações se deparavam com algum tipo de emblema, com algum tipo de altar do povo de Israel, eles não pensavam na fraqueza do povo de Israel. Eles pensavam no quê? Na grandeza do Deus de Israel. Então era um marco para os inimigos, que definia muito bem o território. Quarto, eles faziam isso porque era um estímulo à adoração individual ou à adoração em família. Eu quero dizer para você que quando as nossas famílias adoram a Deus juntas, elas são fortalecidas. E quando a família é fortalecida, o povo de Deus é fortalecido. E quando o povo de Deus é fortalecido, as batalhas são vencidas mais facilmente. Isso tudo vem da adoração. Então ali está Abraão, entre 2 lugares emblemáticos. O primeiro é Betel, a casa de Deus, o lugar do altar, o lugar da devoção, o lugar da adoração, o lugar da edificação. Mas Abraão também está próximo à cidade de Ai. Ai, hoje é chamada de Kirbet et Etel, e preserva nesse nome o mesmo significado que tinha naquela época. O nome Ai significa o montão de ruínas. Ai estava mais ou menos a 2,5 km de Betel, a sudeste de Betel, e era considerado como um lugar de ruínas, como um montão de lixo.
Ali eram depositados os restos, os lixos, os objetos que nunca reproduzem nada a não ser vermes. Quem aqui já foi próximo de um lixão? Levante a mão, deixa eu ver aqui. Muitos aqui já sabem. Aí era essa cidade. Era a cidade do lixão. Esta cidade é aquela cidade lá da tribo de Benjamim, próxima, portanto, de Betel. E você lembra que Josué, por causa do pecado de Acã, perdeu a batalha, fracassou no primeiro ataque aos moradores de Ai. Até que Deus trouxesse arrependimento e tratasse o pecado. E então, Ai foi a segunda cidade conquistada pelos israelitas, e nessa conquista foi totalmente destruída. Então está Abraão entre estas duas cidades, colocando ali a sua tenda, armando ali a sua tenda e levantando ali um altar. É emblemático isso, porque Abraão está entre duas escolhas importantes, no meio de uma escolha importante, entre duas cidades. Ou ele vai fazer desse altar um altar dedicado ao Deus que cuida dessa nação, ou ele vai inclinar o seu coração para o lado da cidade de Ai. O que é o altar da família, irmãos? Que altar é esse? Do que é que nós estamos falando? Por que é que nós decidimos trazer esse tema aqui hoje, no início dessas palestras? Preste bem atenção. O que é o altar da família hoje? Por que que os pais hoje não precisam mais levantar com pedras altares para sua casa? Há 3 respostas a essa pergunta. Em primeiro lugar, a primeira resposta é que o cristianismo inaugurou uma nova era, em que ficou muito claro que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, nós cristãos evangélicos combatemos tão veementemente a idolatria do catolicismo romano, especialmente em seus aspectos de veneração e adoração às imagens, que nós acabamos nos tornando refratários, acabamos nos tornando reticentes em relação a qualquer emblema relacionado à fé. Porque nós tendemos a achar que tudo, portanto, será idolatria. Terceiro motivo, talvez a nossa vida esteja se tornando tão prática, tão corrida, tão agitada, tão cheia de compromissos, tão dinâmica, que tudo que é contemplativo tende a perder espaço no meio da nossa agenda. Então a gente precisa avaliar qual o prejuízo dessa nossa atitude tão racional, mas que acabou não percebendo que alguma coisa de grande importância foi jogada fora. É como aquela velha história, dá o banho no bebê e na hora de jogar água fora, joga o bebê junto. Não é? Fizemos exatamente isso. Os lares estão ficando cada vez mais céticos. Os lares estão ficando cada vez mais secularizados. Há pouca ou quase nenhuma evidência do cristianismo dentro das nossas casas. Talvez tenhamos casas boas hoje. Temos lares bem adaptados. Temos lares bem confortáveis. Procuramos observar bem quais as tendências do mercado de imóveis. E também procuramos saber quais são as tendências do mercado de móveis. As cores, o padrão a ser utilizado na casa, a textura dos elementos que serão colocados nas paredes, os acessórios, as luminárias. Quem já reformou sabe disso. Quem já construiu sabe disso. Lutamos muito para que haja boa tecnologia dentro de casa. Os eletrodomésticos. E as mulheres dizem amém.
de última geração, não é? Que tanto facilitam a vida, mágicos. Os aparatos eletrônicos, que facilitam muito a comunicação. Os audiovisuais, que distraem especialmente alguns marmanjos. Que bom, é a casa da gente. Mas o que sobrou dentro dessa casa para estimular a devoção? O que é que sobrou dentro dessa casa que vai fazer com que a adoração tenha um lugar de importância? O que define de uma forma prática e material a presença de Deus visível dentro do seu lar? Há um pastor chamado Peter Marshall. Ele era um pastor presbiteriano do século passado, um homem que escreveu muita coisa sobre o reino de Deus de forma bastante instigativa, interessante. E no seu livro Guarda das Fontes, ele disse: os pais em geral abandonaram completamente a ideia de procurar fundamentos religiosos. A princípio tinham provavelmente uma espécie de vago idealismo a respeito do que deveria ser ensinado para os seus filhos. Lembravam-se de alguns ensinamentos religiosos recebidos na infância e achavam que algumas dessas coisas deveriam ser transmitidas às crianças deles. Mas nem isso estavam em condições de fazer, pela simples razão de não terem nada para dar. Nossa maneira moderna de viver, a nossa moderna falta de religião, baniu essa ideia dos nossos lares. Só um detalhe, este homem escreveu isso em 1920. 1920. Pastor Abraão, você está sugerindo que a gente deva retornar à adoração e aos altares e às imagens? Não. É claro que não. Então qual deve ser o altar dos nossos lares, dos nossos dias? Este altar, irmãos, ou estes altares, devem ser os elementos que vão caracterizar este lar cristão. Devem ser os emblemas que vão definir muito bem a nossa fé, a nossa crença, o nosso propósito de vida e expressar isso para os outros. Você quer ver? O que é que caracteriza um torcedor fanático do Vitória? Os torcedores do Bahia vão dizer: o fracasso. Não! Não faça isso. O que caracteriza esse torcedor é a camisa, a caneca, a caneta, o chaveiro, o adesivo no fundo do carro, o estádio, né? A bandeira. Quando eu era garoto, os meus avós moravam numa cidade na periferia de São Paulo, uma casinha pequena, 3 cômodozinhos, casa muito simples do meu avô e de minha avó. Meus avós tiveram 11 filhos, 10 filhos e um neto criado como filho. Família grande, numerosa. E meu avô morava nessa casa ali na periferia de São Paulo. Eu me lembro bem daquela casa. Era um quarto, a sala, a cozinha e um banheirinho. Vermelhão no chão, aquele cheirinho de cera, de vermelhão, muito típico. A casa azul clarinha. Poucas coisas na casa, eles não tinham muitos móveis, tudo arrumadinho. Na sala tinha um sofá de mola, duro, azul, sofá e uma poltrona. Então, sobre aquele sofá e aquela poltrona, minha avó fez aquelas colchas de retalhinho, sabe qual que é? Cheia de retalho, e ela colocou sobre o sofá. Na parede de frente do sofá tinha uma radiola. Você sabe o que é uma radiola? Um toca-discos. E em cima do toca-discos tinha um vasinho de flores artificiais e um quadrinho que dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está aqui, ó. 54 anos nas costas. Eu vejo esse quadrinho aqui na minha cabeça. Mais do que isso, tinha uma coisa que me intrigava na sala da minha avó.
Era um quadro que ela tinha na parede, muito curioso, e que com muita frequência eu ia àquele quadro. Eu me lembro de chamar os meus primos e a gente botar banquinho, cadeira perto e subir para olhar de perto os detalhes daquele quadro. Você vai lembrar bem, alguns vão lembrar bem que quadro é esse. Veja se você conhece. Conhece? Quem já viu esse quadro aqui? Levanta a mão. Eu me lembro, irmãos, de colocar a cadeira e subir, porque o quadro ele é cheio de passagens bíblicas, e ele mostra o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo leva à perdição, o caminho estreito leva à vida eterna. Então eu ficava olhando parte por parte, para saber se eu ia para o céu ou para o inferno. Eu ficava morrendo de medo de me identificar no caminho largo. E eu ficava olhando para o caminho estreito e pensando, será que eu estou conseguindo? Sabe o que eu estou falando para você? Eu estou falando de um quadro que a minha avózinha, que nem sabia ler, colocou na parede e que influenciou a geração toda dos filhos e dos netos. Então eu não esqueço desse quadro. E todas as vezes que eu vou na casa de alguém, em algum lugar, eu vejo aquele quadro ali. Eu lembro da casa do meu avô, eu lembro da casa da minha avó. Era um emblema que identificava a fé deles, que definia o que eles pensavam. Não era só isso, é claro, havia muitos outros elementos, mas eram elementos que parece que se uniam, que se juntavam, e que davam aquela liga interessante da fé que eles tinham, que era repassada para os filhos e para os netos. Existem altares, irmãos, que são subjetivos, e existem altares que são palpáveis. Deixa eu começar com um subjetivo e que eu acredito deva ser um altar que tem que estar na minha casa e na sua casa o tempo todo. Eu quero falar do altar do testemunho pessoal. O altar do testemunho pessoal. Este altar é você mesmo. Este altar é sua própria vida. Este altar é sua própria história. Este altar é quem exatamente você é. Ele é o mais importante. É o altar que revela que existe dentro de você uma fé relacionada à vida. Uma doutrina relacionada à prática, um discurso vivido de verdade todos os dias na sua essência. Meu avô era um homem de oração, irmãos. Um homem de oração. E quando meus pais se separaram, temporariamente, passando 4 anos longe um do outro, numa guerra interminável, o meu avô, que era pai do meu pai, não era pai da minha mãe, pai do meu pai, saía da casa dele, lá na periferia, tomava 2 ônibus e andava um bom pedaço a pé, para ir para a nossa casa lá em São Caetano do Sul. 2 vezes por semana, 1 ou 2 vezes, vovô ia lá em casa ver a gente. E ele chegava com uma pastinha, sabe aquela pasta quadrada de zíper? Ele chegava com aquela pastinha embaixo do braço. E dentro daquela pastinha tinham 2 coisas interessantes. Primeiro, pacotes de pipoca doce. Segundo, uma Bíblia dessa largura, porque era Bíblia, harpa cristã, dicionário e mais alguma coisa. E a gente recebia o meu avô em casa e a presença dele trazia um consolo para a nossa alma, naquele momento tão difícil que a gente estava vivendo. E ele sentava com minha mãe, e aconselhava minha mãe, e conversava com ela. E ele distribuía a pipoca para a gente, mas depois ele juntava a gente em volta dele, e ele tirava aquela Bíblia, e lia para nós. E aquela pastinha era um emblema da fé daquele homem, você está entendendo isso? Aquela pastinha era um altar,
por causa da Bíblia e por causa da pipoca. Por 4 anos ele foi à nossa casa e orou com a gente, e consolou a gente, e aconselhou a gente, e imprimiu uma marca no coração de todos os netos. Um homem que a história pode ter considerado como ignorante, porque não teve estudo. Os meus tios, muitos deles se desviaram do evangelho mais tarde. Meu avô morreu com 76 anos de idade, minha avó morreu com 100 anos de idade. Há 2 anos atrás, a família toda do meu pai se reuniu e descobriram que mais ou menos 95% da família está firme no Evangelho de Jesus. Eu fico me perguntando, irmãos, que legado nós vamos deixar para as próximas gerações? Que testemunho nós vamos deixar dentro da nossa casa? Você quer ver uma coisa? Muitos aqui têm faxineira em casa, ou serviçais, um zelador, alguém que vai fazer um serviço na sua casa com frequência, as secretárias do lar. Essas pessoas vão conviver praticamente dentro das nossas casas. Elas convivem na intimidade da família, e muitas delas não são cristãs. E às vezes, irmãos, elas trabalham anos na casa de cristãos e não querem ser cristãos. Talvez elas não estejam encontrando dentro dessas casas elementos que caracterizam essas casas como um altar verdadeiramente de adoração. Mas se eu perguntar para você, você lembra quando você orou pedindo a Deus a casa? Você lembra? Nem que seja alugada. Você orou por isso? Você orou antes de entrar no financiamento e comprar aquele apartamento, e você disse: Senhor, me abre uma porta, me dá uma oportunidade, porque no instante que o Senhor abrir as portas para mim, Senhor, o meu lar vai ser um lugar de adoração, vai ser um altar de adoração. Você lembra disso? E Deus lhe abriu a porta, e deu o que você pediu a Ele. E a pergunta é: será que hoje sua casa é um lugar de adoração? É a casa de Deus? Ou é um montão de ruínas? O lixão, onde tudo tem prioridade, menos o Senhor. Segundo lugar, o segundo altar que eu quero destacar é o altar das palavras, irmãos. Tudo o que você diz fica registrado. As palavras saem de dentro de nós e entram pelos ouvidos ao redor de nós, perto ou longe de nós. E as nossas palavras são poderosas. As nossas palavras são capazes de construir ou de destruir. Tiago diz na sua carta: ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Eu lamento, irmãos, que muitas vezes aqueles que se dizem cristãos não cuidam bem, não modelam bem as suas palavras, não pesam as suas palavras na balança. O que vem à boca escapa. Semana passada, Eliana, falando aqui, destacou as pessoas que, sob pretexto de serem sinceras, transbordam de insensatez. Abrem a boca, falam fora de hora, falam de maneira agressiva, falam com um rigor e uma dureza desnecessária, constrangedora, que vai criar muito mais bloqueio, muito mais dificuldade, que vai ampliar muito mais o conflito em casa do que solucionar. E muitos ouviram, mas durante a semana caíram no mesmo pecado. Eu estou, irmãos, impressionado de ver como cristãos hoje em dia
falam palavrão com muita naturalidade. Por exemplo, as pessoas falam a palavra fezes numa linguagem bem chula, bem baixa, que começa com M. E acham que é normal. Várias vezes eu me deparo com adolescentes. Durante a adolescência dos meus filhos, eu recebi muitos filhos na minha casa, e o meu filho também frequentou, os meus filhos frequentaram a casa dos outros, e algumas vezes eu corrigi meus filhos dizendo: que palavra é essa? Ah, pai, é normal. Não, não é. Isso aqui é uma... Filho, ah, pai, é jeito de falar, é expressão. Não é. Mas aí eu percebi que os colegas dele, da igreja, também falam. E aí eu comecei a corrigir os colegas deles. E eles falam: o que tem, tio? Lá em casa todo mundo fala. Você está entendendo? Você é assim? Você é uma pessoa que acha que fala: poxa, aqui é normal? Se você pensa assim, deixa eu mostrar um texto para você. Olha aqui comigo. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe. A palavra torpe significa podre, baixa, uma palavra desnecessária, uma palavra ruim, que gera um mal-estar no ouvido do interlocutor ali, é aquela coisa desagradável. E a Bíblia é clara, irmãos: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Alguns aqui querem a bênção de Deus para a sua casa, mas vocês precisam colocar a boca de vocês como um altar na presença de Deus. Consagrar seus lábios. Ah, pastor, eu não consigo. Consegue sim, querido. Você não fala palavrão na frente do seu patrão. Quando você vai lá pedir promoção e ele fala: não dá, você não diz: ah, aqui. Diz? Você fala: oh, Senhor, muito obrigado. Mas você está diante de Deus todos os dias. E Deus é maior do que seu patrão. Você está entendendo isso? Quando passa o motorista na rua e você larga a palavra, larga. Ninguém viu, você estava sozinho no carro. Nem o motorista viu que ele estava ligado nele, não em você. E ele foi embora. Mas o Deus do céu viu, ou não viu? Viu. E a ordem do Senhor para os seus filhos é: não saia da sua boca uma palavra torpe. Para que amanhã não precise corrigir os adolescentes. Para que depois de amanhã não precise corrigir as crianças. Para que não se precise corrigir os pequenininhos e os bebês. Porque eles vão crescer ouvindo seus pais falarem e eles vão falar igualzinho. Igualzinho, irmãos. Exatamente igual. O que é que seus filhos ouvem em casa? O que é que seus filhos ouvem em casa quando a senhora está de TPM? Lucas, meu filho, diz: TPM é o álibi das mulheres para pecarem. Não é? O que é que os seus filhos ouvem quando você está de TPM? O que é que os seus filhos ouvem quando o senhor está irado com a conta de luz na mão e ela veio o dobro do mês passado? O que é que eles ouvem? As palavras são emblemáticas. As palavras vão e não retornam. As palavras vão e criam sentimentos. As palavras definem sentimentos no coração das pessoas. As palavras ficam gravadas no coração das crianças e serão repetidas na mente delas anos seguidos. Por isso Jesus diz: de toda palavra frívola que os homens disserem, dela hão de dar contas no dia do juízo. Completa esse texto comigo. Porque pelas suas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado. Eu quero desafiar você a colocar as suas palavras no altar de Deus hoje. A tomar mais cuidado com o que você fala, com o que você escreve, as piadinhas que você ri,
porque essas coisas mostram o que realmente é importante na nossa vida, quais são as nossas prioridades, o que de verdade nós cremos, acatamos e aceitamos. Terceiro, o altar da adoração e do louvor dentro de casa. Eu estou falando aqui das expressões visíveis, claras de adoração no meio da família. Pode ser a música? Sim, pode. Pode e talvez deva ser. Engraçado, há pessoas que não gostam de música. Eu queria dizer para você que se você não gosta de música, você não pode ir para o céu. Você precisa desaceitar Jesus. Porque no céu vai ter música. E olha, uma surpresa, irmãos. Não vai ter no céu só música clássica, da harpa e do cantor cristão. Vai ter hip hop também. Os anjos lá gostam. Está entendendo isso? O louvor é algo essencial, porque trabalha o nosso coração. O ambiente celestial é repleto de adoração e de louvor através da música. Os homens aprenderam a cantar e a tocar com os anjos. A música tem a incrível capacidade de quebrantar o nosso coração. A música trabalha o nosso cognitivo, mas a música trabalha também as nossas emoções. Por isso a música produz equilíbrio, acalma a alma, enquanto ela vai transmitindo conceitos que vão permanecer gravados na nossa mente por toda a vida. Quer uma prova disso? Eu duvido aqui, eu desafio algumas pessoas aqui a virem aqui à frente para dizer 10 versículos bíblicos de cor, sem errar. A maioria não vai conseguir. Mas se eu pedir para você vir aqui cantar 100 músicas, você vai lembrar das músicas. É mais fácil. É mais fácil. Porque há uma combinação poderosa aqui. Há um empenho da razão associado ao estado emocional. As sinapses, quando são geradas a partir de uma música, vem dessa parceria tão harmoniosa, tão incrível. Por isso eu não consigo entender os cristãos que não utilizam a música de adoração e substituem pela música secularizada. Eu não consigo entender por que no carro de alguns cristãos não há evidências de adoração por meio da música. Você vai ouvir de tudo ali. Você vai ouvir música popular brasileira, você vai ouvir axé music, você vai ouvir sertanejo, você vai ouvir pop music, hit music, você vai ouvir todas essas coisas. Mas talvez o seu carro não seja o lugar de adoração e a sua casa não é o lugar de adoração. E eu pergunto, quando outras pessoas entram no seu carro ou na sua casa, é um ambiente permeado de adoração a Deus? Outro detalhe importante, irmãos, sobre essa questão da adoração e do louvor, é o destaque que a gente dá para a Bíblia dentro da nossa casa. Note que interessante. Nós passamos a condenar os cristãos, vocês vão lembrar disso, que colocavam a Bíblia aberta no Salmo 91, em cima de um móvel da sala. Lembra disso? E a gente fala, não, a Bíblia não foi feita para ficar em cima do móvel, a Bíblia foi feita para ficar no coração. E então todo mundo começou a tirar a Bíblia de cima do móvel. E hoje nós descobrimos as duras penas que ela não está nem no móvel, nem no coração. Perdeu o sentido. Não colocamos a Bíblia num lugar de destaque. Mas se ela é a palavra de Deus, ela merece a nossa atenção. Ela é a vida de Deus para nós. Ela revela o plano de Deus para nós. E se a Bíblia não é destacada, se a Bíblia não é valorizada dentro da nossa casa, como nós vamos presumir que a nossa geração futura, que os nossos descendentes crerão nela como palavra de Deus? Satanás tem se levantado vigorosamente para destruir a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós estamos reforçando isso. Veja, vamos comprar uma TV nova? Uau! Quanto maior, melhor. Daqui a um tempo a gente vai precisar ampliar as salas da casa para caber a televisão. E aí a gente compra.
E aí coloca a televisão num lugar de destaque. Você não põe a televisão no quartinho da empregada. Você põe na sala, no melhor lugar, lugar nobre. E aí pega todas as poltronas e sofás e vira para onde? Para a televisão. É um lugar, é um espaço da família. E a Bíblia? Fica onde? Fica guardada onde? Há algum texto bíblico escrito na sua casa? A Cléo sempre teve costume, em casa, a vida toda, vez por outra, ela coloca uns textos bíblicos pendurados pelas paredes. E talvez alguém que entenda muito da questão de design de interiores, chegue lá e diga, não combina com a cor da parede. Mas você não tem ideia quantas vezes foi importante chegar em casa. Às vezes eu lembro de um dia que eu cheguei aborrecido em casa, chateado em casa, e já está todo mundo dormindo, e eu cheguei tarde e fui direto para a cozinha, beber uma água, e quando eu pego o copo e começo a beber uma água, tinha um texto bíblico assim, se eu não me engano era um texto de Tiago, escrito à mão, com papel, colado na parede assim, em cima da pia. Eu não sei se ela colocou aquilo porque ela passou o dia nervosa, de tanta louça que ela tinha para lavar, mas quando eu li aquele texto, Deus falou ao meu coração. Aquilo é um emblema. A palavra de Deus tem espaço na sua casa. A Bíblia é valorizada dentro da sua casa mais do que o seu aparelho de TV. Se não, porque não é. Está na hora de mudar. Está na hora de fazer mudanças significativas dentro da nossa casa. Vamos mudar, irmãos? Vamos mudar? Quarto, não acabou não. É o altar da gratidão. A gratidão deveria ser uma atitude constante entre nós. A Bíblia diz que a gente tem que ser agradecido o tempo todo, em tudo dar graças. E sabe, eu penso que a gente deveria criar um espaço para gratidão dentro da nossa casa. Criar um altar de gratidão dentro da nossa casa. Um espaço onde nós podemos relembrar o que Deus fez. Irmãos, nós somos muito negativistas, irmãos. Nós estamos o tempo todo falando das coisas ruins. É verdade ou não é? Faltou dinheiro, faltou isso, faltou aquilo, não está bom, o marido está barrigudo, a mulher está não sei o quê, e a gente vai falando, o tempo todo a gente está reclamando das coisas. O apartamento é quente demais, o síndico do prédio é um chato quadrado, a mulher de cima tem um salto muito afiado, e a gente vai reclamando o tempo todo. Está na hora de você dar uma mudança na sua casa e substituir esse espírito de murmuração por um espírito de gratidão a Deus. Gratidão porque Deus te deu a casa, gratidão porque Deus te deu a família. Sabe, irmãos, eu creio que nós devemos criar espaços dentro da casa onde nós podemos relembrar o que Deus já fez. Um dia eu fui na casa de um professor meu lá no seminário onde eu estudava, no Palavra da Vida em São Paulo, e vi que ele tinha na sala um quadro grande, grosso assim, tinha um vidro na frente que abria e fechava, e dentro daquele quadro vários objetos. Tinham ali algumas fotos, tinha uma receita médica de um período em que o filho do casal foi desenganado pelos médicos, tinha uma bola de beisebol de uma viagem que eles fizeram, tinha um boletim escolar, tinha uma chave do primeiro apartamento deles, tinha a foto de um batismo, tinha uma toalhinha bordada pela vovó. E uma vez por semana, os pais pegavam os 3 filhos e se sentavam na frente daquele quadro com os filhos e ficavam ali relembrando quantas e quantas e quantas bênçãos Deus derramou sobre a nossa vida e essa casa. Filhos vão aprendendo a agradecer. Salmo 78, versos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Não é só a casa, irmãos. É o ambiente da gente. Abraão está entre Ai, a cidade do lixo, e Betel. E ele faz o seu próprio altar. Eu fui um dia levar Cléo num urologista aqui em Salvador. Ela estava tendo crises renais terríveis, estava com pedra nos rins. E quando nós entramos, ele é um bambambam, é uma pessoa muito conhecida.
E quando nós entramos e sentamos, ele começou a fazer anamnese com ela. Eu olhei em cima da mesa dele, metade da mesa dele eram as receitas e os aparatos, os apetrechos do trabalho dele, e a outra metade era um altar a um orixá. Eu fiquei sentado bem à frente do altar, olhando para cada elemento daquele, tentando decifrar o significado de cada elemento daquele. Achei muito interessante e corajosa a postura dele, de manifestar ali a sua crença, a sua fé, independente do que os clientes vão pensar ou deixar de pensar. 2 meses depois eu fui a Itabuna. Itabuna tem um médico também, urologista, muito amigo nosso, muito querido, crente, fiel ao Senhor, muitos aqui o conhecem, doutor João. E nós fomos na clínica dele. Passei por lá para conversar com ele. Falei, entra aqui. E quando eu entrei no consultório clínico dele, a mesa dele tinha um vidro alto assim, com aqueles pinos, e o vidro é alto. E por cima estava o receituário e os apetrechos de trabalho. E exatamente embaixo tinha uma Bíblia dessa largura, uma Bíblia enorme. Bem aqui assim. Eu falei, João, que bacana a sua Bíblia aqui. Mas eu conheço o João. Eu trabalhei com o João muitos anos, indo para as ilhas, indo para vários lugares. E o João é um médico que ele pegava uma Bíblia e ele levava uma Bíblia junto com o jaleco dele. Ele levava uma Bíblia junto com os estetoscópios dele. Então a gente ia visitar as famílias doentes nas casas dos pescadores. Entrava na casa, ele cuidava da família, ele medicava aquela pessoa. Ele dava todos os cuidados necessários ao corpo dela. E no final ele falava, eu quero ler a palavra de Deus aqui que vai curar sua alma. Eu não posso curar sua alma, mas Jesus pode curar sua alma através da palavra dele. E esse mesmo médico, bem sucedido, pega a Bíblia dele, dentro do consultório, abre, lê e ora pelos seus pacientes. Você está entendendo? É alguém que aprendeu a fazer da sua casa um lugar de adoração, um lugar de gratidão, do lugar onde ele trabalha, um lugar de gratidão, um altar de gratidão a Deus. Finalizo, irmãos, falando sobre o altar da entrega absoluta a Deus. Gênesis 22, ao relato dramático do dia em que Deus testou a fé de Abraão, ordenando que ele oferecesse Isaque no altar. Um teste difícil da fé. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, olha aqui para mim, ó. Você não aprende nada sobre fé enquanto a sua vida estiver confortável. Você não aprende quase nada sobre fé se tudo der certinho para você, tudo estiver em ordem. Você não consegue aprender nada sobre fé. Você aprende sobre fé quando é provado, quando é testado, quando é requerido de você, que você dê aquilo que para você é tão importante, tão precioso. E o Senhor disse, eu quero tirar de você. Abraão é submetido a esse difícil teste da fé. E a palavra diz que ele foi justificado pela sua coragem e sua confiança em Deus. Às vezes, irmãos, nós obedecemos a Deus porque temos expectativas de que Deus nos recompense, nos abençoe. Mas Abraão não tinha perspectiva nenhuma. Abraão ora 100 anos por um filho, por um descendente, e agora Deus aparece e vem lhe pedir algo que está muito além das suas forças, muito além da sua convicção religiosa, muito além da sua fé. E Abraão se rende diante deste altar, é o altar da rendição. Você já foi testado além dos limites da sua fé? O altar da entrega é aquele onde você deixa tudo, não sobra nada. Você não retém nada para você mesmo. Você simplesmente abre mão da sua vida. Você abre mão de todas as coisas. Você abre mão de tudo e de todos, para que Deus faça com você o que Ele quiser. Rendição absoluta. Você simplesmente diz para Deus, Senhor, a minha vida não é minha, não me pertence, então eu deposito diante do Senhor totalmente. Exatamente. Como diz naquele hino muito antigo, cuja letra é muito forte e abençoou tantas pessoas, décadas e décadas. Em fervente oração, vens do teu coração, na presença de Deus derramar
mas só podes fruir do que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Vamos ficar de pé? Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir do que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, acendendo a oração que aceitar. Seu eterno poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu sei que você está aqui hoje pedindo um milagre a Deus na sua vida. Eu sei que você veio aqui hoje na esperança de que Deus transforme sua realidade no meio da sua família, da sua casa. E você precisa identificar hoje as áreas que precisam ser colocadas diante do altar de Deus, de verdade. Há algum lixo lá que precisa ser tirado da sua casa, não é verdade? Tem lixo atrapalhando. A gente não pode ficar dividido, irmãos, entre Ai e Betel. Ou a gente está em Ai, ou a gente está em Betel. Ou a gente está em Betel, ou a gente está em Ai. Não dá para estar nos dois lugares de uma só vez. E o Senhor está desafiando você a identificar na sua casa os lixos. E eu vou chamar de lixo tudo aquilo que tira de dentro do seu lar o altar de adoração a Deus. Tira o lixo da sua casa. Tira o lixo da sua casa. Você precisa passar os olhos ao redor da sua família, da sua casa. Refazer as coisas por lá. Redefinir alguns valores. Colocar o altar de Deus em ordem dentro da sua família. Existem muitos chefes de família aqui. Se você é um homem, um pai, um marido, você é o chefe da sua casa. Lhe foi dada essa autoridade da parte de Deus. Você é o sacerdote da sua casa. E você precisa render o seu coração a Deus, jogar fora o lixo, tomar posturas sérias de um homem sério diante de Deus e assumir a responsabilidade pela sua casa.
e dizer: Deus, eu quero fazer da minha casa um lugar de oração. Eu quero fazer do meio da minha casa um lugar de adoração ao teu santo nome, Senhor. Eu quero pedir que os pastores subam aqui e se esparramem aqui por este palco. E eu queria pedir que os chefes de família viessem aqui à frente. Talvez o chefe da família seja uma mulher. Se não há um marido cristão que represente este lar na presença de Deus, mas é uma esposa, então a esposa virá aqui à frente. Eu quero que você venha aqui, porque nós, pastores, estaremos orando por você nesta noite e colocando sua vida diante de Deus e a sua trajetória diante de Deus. E vocês, chefes de família que aqui estão, comecem a perguntar: que mudanças tem que acontecer na sua casa? Eu pergunto para vocês, chefes de família, que espaço a palavra de Deus vai ter dentro da sua casa? A partir de hoje, a partir desse momento aqui. Porque senão, irmãos, não adianta a gente ficar aqui toda quinta-feira falando. Você vai dizer amém, é verdade. E você vai embora para sua casa e nada acontece. Agora você vai tomar uma decisão diante de Deus aqui. Você vai dizer: Senhor, eu vou mudar. Amém, homens? O que tem que mudar lá? Que espaço a palavra de Deus vai ter dentro da sua casa? Como você vai estimular a sua família a ter um sentimento de gratidão? Alguns dos homens aqui vão ter que dizer: Deus, chega, eu vou parar de reclamar, Senhor. Quando você bota o pé dentro de casa, a primeira coisa que você fala é: tá russo, tá ruim, o dia foi péssimo. Lembra de uma coisa: quem deu o seu trabalho foi o Senhor. Então quando você entrar dentro da sua casa, você colocar o pé dentro de casa e falar assim: louvado seja Deus, cheguei. Louvado seja o Senhor, eu cheguei em casa. Graças a Deus, eu terminei mais um dia de trabalho. E esse trabalho foi o Senhor que me deu. Eu trabalhei para a glória dEle. Que palavras torpes vão sair de sua boca? Pergunte para Deus: que palavras torpes vão sair da sua boca? Que palavras você vai banir do seu vocabulário? Homens, não são suas esposas que têm que acordar vocês domingo de manhã dizendo: levanta, homem, para a gente ir para a igreja. Não são elas, são vocês. Vocês têm que levantar mais cedo. Vocês têm que acordar os filhos com calma. Acordar os seus filhos e preparar tudo para que você traga a sua família para cultuar a Deus. O que você vai colocar na porta da sua casa? O que você vai colocar no seu carro, no painel do seu carro? O que é que você vai colocar sobre a sua bancada de trabalho? Como é que você vai testemunhar da sua fé onde você está? Que altar você vai levantar ali de adoração a Deus? Como você vai testemunhar a fé à sua faxineira, à sua secretária do lar? Pergunte para Deus, por favor. Eu queria que você lembrasse desse meu avô, tão simples, com elementos tão simples na casa dele, tão simples, mas que impactaram uma geração inteira. Elementos tão simples, mas que fizeram com que ele fosse lembrado como um homem que temia o Senhor. E ele tem a oportunidade, ele não viu isso, meu avô, ele partiu cedo, mas ele vai ver a família quase toda dele chegando no céu. Coloque seu coração diante do Senhor nesse momento. O que é que você vai fazer para que a sua casa seja um lugar de adoração e louvor? O que é que você escolhe hoje? Você quer um altar de adoração ou um monte de lixo? Você quer Betel ou você quer Ai? Vamos orar? Os pastores vão levantar a mão e vão orar por cada um de vocês aqui. Querido Deus, nesta hora nós nos prostramos em adoração diante do Senhor. Tu és o Senhor que reina, que sustenta, que governa e dirige as nossas vidas. E neste momento, Pai, nós clamamos o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. Olha para dentro de nós, olha para a nossa casa, nossa esposa, nossos filhos, e nos ajuda a tirar aquilo que possa estar te desagradando.
Orienta-nos, Pai, como responsáveis pela salvação da nossa família. Nós somos os responsáveis pela salvação da nossa família dentro da nossa casa. Nos capacita, Senhor, a sermos obedientes ao Senhor, para honra e glória ao Teu nome, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, que o Senhor constitua dentro dos nossos corações, de cada homem que está aqui à frente, de cada família representada, os altares que foram explanados nessa noite. Que o nosso coração, ó Deus, seja cheio da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor, do Teu cuidado, fazendo com que o testemunho de Jesus Cristo esteja impregnado em nossos corações, em cada atitude que a gente venha fazer. Que os vizinhos, que os serviçais, que as pessoas que andam na nossa casa possam perceber, enxergar o grande amor do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor constitua sobre o nosso lar o altar das palavras bem empregadas, amáveis. Que o Senhor tire dos lábios de todos os homens e de todas as famílias que estão aqui representadas as palavras torpes que não trazem edificação. Que o Senhor traga, ó Deus, momentos importantes no meio da família de cada um de nós que estamos aqui, de estarmos sentados, falando da palavra do Senhor e tendo momentos devocionais, cultos domésticos, juntos como família. Que o Senhor coloque a gratidão em nossos corações e que a gente entregue ao Senhor toda a nossa vida e toda a nossa história, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus.